Irmãos, nós vemos aqui o nosso Salvador, o Messias, falando aos seus discípulos, falando à multidão, ensinando sobre a videira verdadeira e os ramos. Aqui no primeiro versículo, irmãos, ele vai começar dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, irmãos, nós somos os ramos. Ele é a videira e nós somos enxertados nele. A partir do momento que nós o aceitamos como o nosso único suficiente Salvador, quando nós começamos a buscar a presença dele, quando nós começamos a obedecer, a ler a sua palavra, a Bíblia, a obedecer aos mandamentos, então nós estamos firmados, enxertados nele. E, irmãos, ele continua dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ou seja, aqueles que estão na presença dele, aqueles que se dizem cristão, aquele que está ali dentro da igreja sempre. Só que aqueles que não dão frutos para o reino, frutos de justiça, frutos, irmãos, de santidade, de retidão, aqueles que não agregam para o reino, digamos que não dá fruto para o reino, fruto de justiça, os frutos do Espírito Santo, ele corta. Digamos que é o joio, porque o joio não dá fruto, o joio não serve para nada, somente para enxalir, para fazer sujeira, a ocupar lugar, a ocupar espaço. Já o trigo, ele tem utilidade, o trigo serve para várias coisas. Então, irmãos, há uma diferença entre o joio e entre o trigo, e entre aquele que dá fruto e aquele que não dá fruto. Assim como um jardineiro, ele vai cuidar do seu jardim. Ali ele vai arrancar as plantas, as ervas daninhas, ele vai limpar o ambiente, ele vai tirar aquilo que está podre, aquilo que está desalinhado, aquela planta que está seca, ele vai tirar, ele vai limpar os galhos, ele vai podar para que esse galho, para que essa árvore, essa planta dê mais frutos ainda. Então, na nossa caminhada também tem a poda, irmãos. E às vezes a poda também é dolorosa, porque ele vai nos podar, você vai crescer, você vai dar fruto, depois ali o agricultor vem e poda, para que você dê mais fruto ainda. Então, tem momentos na sua vida que você vai estar ali, vai estar fazendo, vai estar prosperando, vai estar avançando, e ali vem o agricultor e poda. E você acha que você está retrocedendo, descendo um degrau, mas você está somente sendo podado. Assim como uma flecha nas mãos do arqueiro. Ali a flecha, para ela ser lançada para frente, para ela pegar impulso, ela precisa primeiramente ser impulsionada para trás, para que ela ganhe pressão. E assim, somos nós nas mãos, irmãos, do nosso Criador. Às vezes você vai dar um passo à frente, às vezes ele vai te entregar uma bênção, algo. Depois ali, por um certo momento, ele vai tirar de você por um período para te provar, para testar onde está o seu coração, para ver se você vai permanecer na presença dele, assim como Abraão foi provado. Ali Abraão desejou Isaac, sonhou, esperou tantos anos por Isaac. E ali quando Isaac nasce, depois que Isaac cresce, passa a viver ali junto com o pai dele, Abraão. E ali o Altíssimo pede Isaac. E ali Abraão, irmãos, ele não nega o seu filho, não. Ali ele sacrifica o filho dele. Só que ele segue para sacrificar, na intenção de sacrificar o filho dele. Mas ali quando ele vai fazer o ato de sacrificar e de entregar o filho dele para o Altíssimo, vem ali um anjo e interrompe Abraão. Porque ali Abraão foi provado. O nosso Criador não queria o filho de Abraão, mas ele queria saber onde estava o coração de Abraão. Então, naquele momento, Abraão foi testado, foi provado, foi poldado pelo Altíssimo. E assim somos nós, irmãos. Então, aquele que não dá fruto na presença, na videira, aquele é cortado, aquele é lançado fora. E aquele que dá fruto, ele é poldado para que dê mais fruto ainda. No versículo 3, ele vai nos dizer: vocês já são limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Ou seja, irmãos, a palavra, nós vemos que a palavra nos santifica, a palavra nos liberta. E a palavra do Senhor vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, irmãos, é a palavra, porque a palavra nos liberta, a palavra é o nosso manual de vida. A Bíblia vai nos dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra, porque o conhecimento nos liberta. A Bíblia vai nos dizer
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Altíssimo. Então é preciso você ler a palavra, é preciso você meditar na palavra, para que a fé seja enxertada em você, para que a substância da fé seja enxertada no seu coração. E ali você desenvolva a fé. Os discípulos já estavam limpos pela palavra a qual ele já tinha falado. Então tem momentos na nossa vida, irmãos, que não vai ser ali o pastor impor a mão na cabeça, o irmão, e expulsar o demônio. Às vezes, irmãos, a própria palavra, a verdade da palavra vai estar enxertada, enraizada, vai vir de uma forma tão profunda no seu coração, que todas aquelas fortalezas de engano, todas aquelas fortalezas, aquela cegueira espiritual vai sendo arrancada, aquelas fortalezas lá da sua geração, do seu passado, sabe aquela raiz ali de idolatria, aquela bagagem do seu passado que você vem trazendo. A partir do momento que você vem para a presença do Altíssimo, você aceita o nosso Salvador como seu único, suficiente Salvador da sua vida, você passa a ler a palavra, então aquela verdade, irmãos, vai ser enxertada no seu coração. Ela vai estar fundamentada sobre você. Então você vai estar firmado sobre a palavra, firmado sobre a rocha. E ali vai vir a libertação. Versículo 4, ele vai nos dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ou seja, que ele começa dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O segredo é permanecer no Altíssimo, na presença dele. O segredo é, irmãos, ali nós agarrarmos aos pés da cruz, nós estarmos na presença dele, buscar a presença dele, a face dele, orar, clamar, estar na presença dele, permanecer. Porque tem muitos que acham e pensam que está permanecendo, que está na presença, que está na videira, mas na verdade não está na videira, irmãos. Já deixou de estar há muito tempo. E aqui ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então é preciso a gente estar enxertado nessa videira, na presença do Altíssimo, para que ele possa vir e habitar em nós, para que o Santo Espírito possa habitar em nós. Nós precisamos estar nele, para que ele venha estar em nós. E depois ele vai nos dizer que ninguém pode dar frutos por si mesmo. É aquele que confia na força do seu próprio braço, aquele que acha que pode se dar bem sozinho, que pode viver sozinho, que é independente, que vai conseguir tudo que quer longe da presença do Altíssimo, longe da presença do Pai, do Espírito, sem a instrução, o governo do Espírito Santo, sem a cobertura do nosso cabeça, que é o Messias, o nosso Salvador. Nós não vamos longe, não. Nós não vamos longe, nós podemos até ir sozinho, com as nossas próprias pernas, a força do nosso braço, irmãos. Só que chega lá na frente, a gente acaba tropeçando e caindo. E vai ser grande a nossa queda. Porque nós não vamos estar firmados, enxertados na videira. Nós não vamos estar com a nossa casa firmada sobre a rocha. Nós temos que estar assim enxertado na videira. Nós temos que estar na presença do Pai. Nós temos que estar conectado com o nosso Salvador, para que a gente dê frutos para Ele, frutos para o Rei. Tem muitos que estão dando fruto para os homens. E há uma diferença, irmãos, quando você trabalha para os homens, você trabalha e dá frutos para os homens. Há uma diferença quando nós estamos na obra, trabalhando na obra, e quando você trabalha para o dono da obra, quando você dá fruto para o dono da obra. Há uma diferença, irmãos. Então, que nós venhamos dar fruto para o Altíssimo. Nós venhamos estar conectados sobre a videira, para que assim nós possamos dar frutos, para que nós possamos ser podados, para que a gente dê mais fruto ainda. Amém?